Aline Lapa, Arabel Light, Arabi Light, desculpa. Sejam bem-vindos. Ana Paula Cortá, Júnior Tupã, beijo pra vocês. Vamos ver vocês aqui. Muitíssimo boa noite. Heloísa, minha linda. Beijo pra você. Valeu, Júlia. Pode deixar. Dou um abraço, sim. Outro pra você. Lirici, um beijo. Deise Rosa, minha querida. Saudade de você. Ah, meu companheiro de live chegou aí, Jailton Ferreira. Bem-vindo, Jailton. Vamos chegando. Vamos chegando. Antônio José, muito bem-vindo. Já te chamo aqui, Jailton. Já te coloco aqui. É só mais 2 minutinhos para o pessoal terminar de entrar. E a gente começa a nossa brincadeira, né? Porque essa live é boa demais. Vai ser top isso aqui hoje. Show de bola. Estou ansiosa, estou animadíssima. E feliz da vida. Boa noite. Gente, encaminha, você que está entrando agora aí, já encaminha essa live pro pessoal que você conhece. Manda aí para as 10 primeiras pessoas do seu direct. Manda um aviãozinho aí, é muito rápido, coisa de 5 segundos você faz isso aí. Porque essa é uma live importante para todo mundo. Todo mundo precisa ouvir um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar aqui. Aperta mesmo esse coraçãozinho aí, porque quando a gente aperta o coraçãozinho, o Instagram entende que a gente tem um conteúdo relevante, que a gente está apresentando aqui um conteúdo de valor. Isso é muito, muito bom pra gente. A gente pode trazer mais coisas, né? A gente pode ser melhor compreendido pelo Instagram, melhor visto. Mas vamos lá, gente. Muitíssima boa noite, excelente noite, extraordinária noite para todos nós. Estou muito feliz com a live de hoje. Para quem está aqui que não me conhece, tem algumas pessoas aqui que eu não conheço. Oi, Luísa, um beijo para você, bem-vinda. Para quem está aqui que não me conhece, meu nome é Kelly Arruda, eu sou psicanalista, sou educadora emocional, trabalho dentro de várias áreas aí, trabalho com mentoria em posicionamento pessoal estratégico, é um programa de mentoria em 5 sessões, um programa aí de alinhamento e realinhamento emocional, enfim. E tudo a ver essa live de hoje com tudo isso que eu faço, né? Natália Viana, beijão pra você. Lourdes da Flon, seja muito bem-vinda. E, gente, assim, eu pensei nesse tema, né? Zanza, um beijo. Bom te ver, Zanza. Eu pensei nesse tema por quê? Porque a gente tem visto nesse período, principalmente aí que a gente está em casa, e durante o nosso relacionamento com as pessoas, a gente vai vendo que as pessoas estão muito voltadas voltadas ao dinheiro. E, gente, por favor, isso não é ruim. Isso é necessidade. Valeu, Jailton. Isso é necessidade. A gente precisa sim estar voltados ao dinheiro, porque o metal, né? Sem o dinheiro a gente não faz nada. Sem o dinheiro a gente não anda. Enfim.
E Geilda, beijo! Bem-vinda! A gente não anda, né? A gente não faz nada na nossa vida. Mas por que, embora muitas vezes a gente trabalhe muito, a gente trabalhe tanto, a gente não, em muitas situações, parece que o dinheiro corre da gente, ou parece que a gente, sabe, aquilo que a gente investe não nos traz um retorno. Muitas vezes não nos traz realmente um retorno financeiro, outras vezes não nos traz um retorno pessoal, não nos traz nem mesmo uma satisfação pessoal, né? Ateliê crocheteando, é isso? Crocheteamo. Bem-vindo, viu? Bem-vinda. Jaqueline, beijo para você, bem-vinda. Daniele Silveira. Gente, aí a LS Monteiro, Letícia, uma galera muito boa aqui, muita gente aqui lá do meu curso, lá do Aconselhar tá aqui. Prazer, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme que vocês estejam aqui comigo e com o Jailton. Eu sei que eu posso falar isso por ele também. Mas olha que interessante, que coisa um tanto perturbadora. Eu vou falar isso depois que o Jailton entrar, já vou chamar ele daqui a pouco. Mas a gente tem uma coisa ligada à compra, ligada ao consumismo, chamada oniomania. Você sabe o que é oniomania? Se você sabe o que é oniomania, coloca assim, ó, um joinha aí pra mim. Se você não sabe, coloca não, ou coloca um joinha pra baixo aí pra mim, tá? Gente, e eu não podia falar sobre esse tema, sobre essa questão do dinheiro ligado às emoções, sem convidar a pessoa que eu tenho visto aí ultimamente, tenho acompanhado o trabalho dele. Para mim é uma autoridade muito grande dentro dessa área de consultoria financeira. O Jailton é alguém que eu não conheço pessoalmente, tá? Eu não conheço o Jailton pessoalmente, mas eu fui apresentada ao Jailton aí pelas redes sociais, principalmente pelo Rafael Bronísio, que é o nosso amigo em comum. E tenho acompanhado, tenho admiração muito grande pelo trabalho dele, a gente conversa bastante sobre essa área também. E eu não podia falar sobre esse assunto sem convidar o Jailton, que para mim é um querido, é uma pessoa que vai somar demais na minha vida e na tua vida hoje. Então, vou repetir, manda esse aviãozinho aí, gente, esse negocinho aí, ó. Manda para lá, para 10 pessoas aí do seu direct, tá bom? Geilda fala assim, você está convidada a estar no evento em Prelagos, em São Pedro da Aldeia, ok? Oh! Que bom, gente! Obrigada, gratidão. Eu estarei lá, tá bom? Obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos lá então, vamos receber com muita alegria. E aí eu imagino que vocês estejam aqui junto comigo, porque quando eu faço essa live, quando eu faço isso, né? Para mim é como se vocês presentes aqui, porque, gente, eu gosto de aglomeração. Sou totalmente fora da caixinha do Covid, né? Eu gosto de aglomeração, eu gosto de gente, de abraço, de café, de beijo, eu sou assim. Então, para mim, vocês estão aqui. Então, vamos receber aí de forma muito calorosa o nosso amigo Jailton, que já foi convidado, estou só esperando ele entrar, chegar aqui para a gente. Ele já está entrando, a bolinha já está rodando assim. Diretor da Emprelago, Geilda. Sei disso, é verdade. Eu sei, mas eu até esqueci de dizer, mas eu sei que ele vai se apresentar aí e ele deve falar sobre isso. Célia Silva, bem-vinda. Uma outra pessoa que entrou junto, eu não consigo ver. Teis Barreto. Oi, Teis, minha linda. Seja muito bem-vinda. Beijo, Vieira. Mas, enfim, enquanto ele não chega, eu acho que ele saiu, vai entrar de novo. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe, então, o que é oniomania? Você não respondeu. Acho que o pessoal não respondeu aí. Gente, muitas pessoas têm tido problemas na sua vida financeira, na sua vida diária, né? Nas suas contas ou nos seus ganhos, na forma de ganhar o seu dinheiro, na forma de investir o seu dinheiro, e elas não entendem muito bem por quê. Elas tentam fazer tudo certo, elas veem tudo da melhor forma possível, mas elas não conseguem entender por que isso acontece. Por que não se consegue ter um aproveitamento 100% como seria o imaginado quando se investe
e quando se ganha. Muita gente trabalha muito, muita gente trabalha demais, e se você trabalha para ganhar, né? Pouquíssimas pessoas trabalham por esporte. Márcia Regina, um beijo, muito bem-vinda. Pouquíssimas pessoas nesse país trabalham por esporte, mas você trabalha porque você precisa ganhar, você precisa receber. Oi, Cláudio, beijo, bem-vinda. Você precisa ser compensado pelo seu trabalho. E esse dinheiro você usa para as suas contas, você usa para melhorar a qualidade de vida da sua família, enfim. A verdade é que muitas vezes isso não acontece, a gente não consegue dar conta disso. Algumas pessoas ainda pior, de forma pior do que outras, né? Mas a gente vai descobrir por quê. Então, antes do Jailton entrar aí, eu acho que aconteceu algum problema com a internet dele, ele deve ter saído para entrar novamente, tudo bem. Eu vou falar para vocês, então, o que é a oniomania. Ah, não tinha te visto aí não, Cris. Beijo para você. Cristiane Félix, que está com um curso top de linha lá na minha plataforma do Instituto Kelly Arruda. Curso muito bom de oratória. Procura lá, gente. Enfim, oniomania, gente, é um transtorno mental voltado para a necessidade de comprar compulsivamente. Isso é sério, né? É um transtorno mental voltado para a necessidade de comprar compulsivamente. E olha, eu vou dizer para vocês que alguns estudos aí já mostram, né, já dizem que cerca de, se não me engano, 5% da população, vou até olhar minha cola aqui, isso mesmo, estudo clínico aponta que 5% da população brasileira possui transtorno compulsivo de compras. Olha isso, gente. Lara, um beijo para você. Bem-vinda, Erlita, bem-vinda. Paty Cepol, minha darling, bem-vinda. Jussara Guerra, bem-vindas. Bem-vindo, Olá, amigo! tudo bem? Muitíssimo Deixa eu bem-vindo. tirar o fone aqui. Oi? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, então vou deixar Tô. sem fone. Eu já mudei de lugar aqui várias vezes. Nossa, é tudo ao vivo é complicado, né? Verdade. É verdade. Eu vim cá Pessoal para. entrando aí, uma galera boa entrando aí. Muito bem-vindo, Jailton. Muitíssimo bem-vindo. É um prazer para mim enorme, é uma honra receber você aqui na live. Nesse espaço que é nosso, né? O espaço que é de tudo um pouco, realmente o nome é esse, porque é um espaço que eu procuro trazer pessoas que têm muito a somar, porque esse é o meu objetivo. A minha missão de vida é fazer com que as pessoas consigam construir e achar o seu propósito, a sua missão de vida. E eu acho que quando a gente traz pessoas para somar junto com a gente, pessoas que têm o mesmo propósito, a gente só ganha, né? E a gente ganha enquanto compartilha. Eu quero dar as boas-vindas para Amanda Pita, minha amiga, para o Vilbert, para a Evolo e o pessoal que está aí. Muito prazer ter vocês aqui. Não sei se eu deixei de falar alguém, né? De falar de alguém aí. Mas eu estava dizendo aqui, Jailton, que eu estava falando da oniomania, a gente falou sobre isso mais cedo, né? Eu estava dizendo que cerca de 5% da população brasileira possui algum transtorno compulsivo de compras. E isso é muito sério, é uma patologia, é realmente um transtorno mental. A tal ponto, né? Isso é tão sério, é sério a tal ponto que é denominado como um transtorno mental. E sim, tem muitas pessoas que têm, então, se são os 5% da população, né? Então a gente tem aí bastante gente aqui no nosso meio que, de repente, nessa live, é portador de oniomania. Será? Vamos ver Olha, se no final eu distribuo um teste aí de oniomania, né? Quem sabe a gente consegue. Vou fazer o seguinte: quem printar a gente, essa live aqui, e marcar kellyarruda.pc e jailton.ferreira.oficial, vai ganhar o teste de oniomania. Eu mando para vocês o teste de oniomania para você saber se você tem um pé lá na oniomania ou não. Certo, Jailton? Aí você me avisa, me dá o endereço de quem marcou aí que eu mando pro direct, tá bom?
Tá ótimo, então, combinado. Agora, hoje, Ailton, você pode se apresentar, né? E depois eu falo de novo. Outra coisa, eu falo pra caramba, então você pode me cortar, você já sabe, né? Quando eu fizer igual técnico, assim, ó, tempo. Ah, é isso, a gente pode combinar, ó, né? Beleza. Ah, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, né, por estar aqui conosco, né, trocando aí seus horários com um momento aí com a família, agora ao deitar, né, para estar aqui com a gente nesse horário, trocando uma novela, enfim, o que estiver fazendo, uma série para estar aqui conosco. Eu acho que esse conteúdo é um conteúdo que pode agregar com várias pessoas, né? Peço desculpas aqui que não estou no melhor cenário, porque eu fiquei zanzando pela casa aqui, né, por conta do Wi-Fi, que estava destravando toda hora. A apresentação você já fez aí, então vou procurar ser sucinto. Eu sou o Ailton Ferreira, sou consultor financeiro, além de funcionário de carreira na Petrobras. Eu estou nessa vida de consultoria há 3 anos. Eu sofria desse mal, né? Então, eu costumava dizer que eu tinha a entidade delegada Elô, que era uma personagem da Giovanna Antonelli numa novela, que ela consumia tudo e jogava dentro do guarda-roupa. Não sei se você lembra, se acompanhou essa novela. E um dos meus passatempos preferidos era dentro da casa de vídeo. Eu entrava lá, sempre precisando de alguma coisa, né? Então não sabia o que, mas eu precisava de alguma coisa. E aí, num dado momento, eu pegava alguma coisa e ia embora. Bom, era meu passatempo preferido. E eu tive, né, várias etapas da vida onde eu tive as emoções gerenciando meu dinheiro, tá? Então, eu tive um negócio, uma escola. Isso foi uma entrada em um negócio onde eu não pensei em entrar, e aí a gente vai entrar ali nas decisões, né? E aí essas decisões nos consomem dinheiro. Então eu não analisei o negócio na hora de entrar, eu quis entrar por um motivo interno meu, porque eu vi aquilo ali como o que eu precisava para provar que eu era o melhor. Tá? Não vou entrar muito na questão, mas eu precisava provar que eu era o melhor, e ali era a oportunidade que eu tinha. Então eu entrei num negócio falido, e isso me custou bastante dinheiro na ocasião, e além de bastante dinheiro, depois de eu me desfazer dele, somaram 14 processos trabalhistas. Quase que eu entrei para o Guinness Book por conta disso. E em 2015, eu tive uma quebra pessoal, onde eu já estava estabilizado financeiramente, mas eu não tinha nenhum tipo de regra com o meu dinheiro. Então, tudo que eu ganhava, somado, né, ao que minha ex-esposa ganhava, a gente gastava tudo. E isso eram 18 mil reais por mês. Então, era uma quantia bem considerável que caía na nossa conta todo mês, e a gente gastava isso aí sem juntar exatamente R$ 1. Tá? Eu nunca consegui juntar R$ 1. Sempre tinha um motivo para gastar. Então, ou era viagens, ou era festa, ou era roupa, ou era coisas para comemorar alguma coisa, um churrasco, finais de semana, coisas desse tipo. Coisas que a gente acha que merece, mas que a gente nem sempre pode. Então, isso aí foi o meu ápice. Só que somado a essa questão, né, onde começou a crise em 2015 dos royalties, divisão de royalties, com a Lava Jato, eu tive doença dos meus pais. Os meus pais são falecidos, então eu comecei a virar 10 mil reais negativo no banco todos os meses. E isso me levou aí para um endividamento de 200 e poucos mil, quase 250 mil reais em um ano. Então, assim, você ter esse despreparo,
independe de você ter dinheiro ou não. Tá? Se você ganha 1.000, você vai se endividar com 5.000. Se você ganha 18.000, você vai se endividar com 250, como fui eu, com 300. Se você ganha 50.000, você pode se endividar com 1.000.000. É bem proporcional essa questão aí, porque você perde a noção. E aí uma das questões que é muito pertinente é o imediatismo. O imediatismo ele é muito pertinente para isso. Tá? Então, a gente não ter esse preparo é uma questão que não é só o bolso, é um preparo emocional. Tá? Ô, Jailton, então você está me dizendo com isso e com a história que você contou que as emoções elas podem sim interferir na forma como a gente gerencia a nossa vida financeira. Exatamente. Porque assim, eu estou te perguntando isso e a gente até conversou um pouco sobre isso mais cedo, né? É, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu. A gente colocou, você colocou também lá no seu story, em que a gente perguntava se a vida emocional, se a situação emocional atrapalhava, se as emoções atrapalhavam, não atrapalhavam ou não interferiam. Ou ela achava, a pessoa achava que não interferia na vida financeira. E aí muita gente, a maioria, eu acho, colocou que não interfere, Eu fiz né, na vida financeira. um balanço Aí, tomando nossas você fez uma respostas. porcentagem? 42% disseram que não interfere, Então, não foi a 40% maioria. Foi quantidade. disseram que interfere Uhum, e 16% falaram que não fede nem cheira. entendi. Tá? Então, Olha só, né? Olha só que coisa interessante. Existem duas fontes de acolhimento que são predominantes no indivíduo. E são poder e ser suprido. O poder e o ser alimentado. E esse alimento ele pode ser físico ou ele pode ser emocional. Então, são as duas fontes primárias. Por quê? Porque isso é o que a gente tem quando a gente está no útero da nossa mãe. Quando a gente está no útero materno, a gente, a gente tem um poder muito grande, a gente é dono daquilo tudo ali. É claro que são questões inconscientes. Quando a gente nasce, quando a gente se envolve a nossa vida emocional com alguma coisa negativa, não é planejado, né? São questões inconscientes. Cerca de 95% das atitudes que a gente toma são por razões inconscientes. Mesmo que a gente saiba que está fazendo aquilo, os motivos são inconscientes, né? E aí, quando a gente está no... Fala, ninguém erra pode de falar. errar. Ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou errar. Hoje eu vou me É, ferrar. Todo mundo sai para se dar bem. exatamente, exatamente. E aí, quando a gente está no útero materno, que a gente tem todo esse poder, né? E aí a gente nasce, a gente perde isso. Isso é um luto, a gente passa um luto da própria vida, a gente perde essa situação, a gente perde isso. E o que acontece? A gente precisa que isso venha de fora. A gente precisa receber isso quando alguém tiver a fim de dar. Porque enquanto a gente está dentro, a gente manda. Se a gente tem fome, alguém nos alimenta. Se a gente quer se mexer, a gente se mexe. A gente vai para onde a gente quiser ali dentro. Mas quando a gente sai, né? E isso acaba sendo compensado porque quando a gente chora enquanto é bebê, e até maior um pouquinho, a gente recebe colo, isso via de regra, claro que tem as exceções. A gente recebe colo ou alimento, ou até os dois. E aí isso vai fixando na gente essa necessidade de ter, de dominar, de poder. E aí você vê que uma criança até 3, 4 anos de idade, principalmente os bebês, eles são muito dominadores, né? Tudo é do jeito exatamente deles. Por quê? Porque eles nasceram dessa forma. Nasceram com isso aí. E tudo bem, isso é normal. A gente que precisa aprender a compartilhar a vida, né? E aprender que a gente não domina tudo. Mas olha como isso tem raiz, né? Isso não é coisa de doido, não, gente. Se bem que eu não sou normal, né? Já diz alguém por aí. Mas isso não é coisa de doido, não. Isso é ciência. Isso é, a psicanálise fala sobre isso, o Freud fala sobre isso. E é importante a gente entender quais são as raízes das nossas dificuldades. Porque a gente gasta, a gente ganha. E eu te digo que muitas vezes a gente ganha também de forma inconsciente. E como não percebe que pode ganhar, a gente perde, né? E a gente deixa de
de exatamente. fazer, né, de render, vamos dizer assim. E Você está assim, me dizendo isso, então, que eu tenho razão, que eu não estou doida. a gente vive nessa busca constante, Kelly, né? Então, É, assim, essa questão vem muito ligada com esse imediatismo, sim. né? Então, a gente tem essa necessidade imediata de ter, tá? E aí eu vou puxar o novelo mais um bocadinho. Outro dia eu estava conversando com meu irmão aqui em casa e eu estava falando para ele assim, cara, a gente começou a trabalhar com 15 anos. Com 15 anos a gente começou a ter o nosso dinheiro, tá? E aí pergunto eu a você e para todo mundo que está aí, com 15 anos você tem condições de se endividar ou tem necessidade de se endividar? Responda aí, galera. Pode ficar à vontade para falar. Você com É a 15 questão anos da maturidade, né? É a maturidade para gerenciar não tem. emoções, Não, você ainda não, emoções emoções e situações. mas você tem muitos desejos. E aí você começa a ganhar o seu primeiro salário e você começa a ter o poder de decisão. Olha o Então, poder aí. você tem uma infinidade de coisas para querer, mas você não tem condições de ter tudo aquilo. E aí você começa a adquirir, e aí você começa a ter contatos, né, com mecanismos que vão te proporcionar. Então, de repente, você já tem uma conta no banco, e aí você tem acesso a um cartão de crédito, você tem acesso a um pequeno limite de um cheque especial, e aí aquilo te favorece para adquirir uma coisa além do seu alcance. Ou Então, da sua você necessidade, né? pequena. Você começa de forma pequena. Então, assim, você começa a ganhar, de repente, um salário mínimo hoje, R$ 1.000, e aí você começa com um endividamento de R$ 100. Você começa com um passivo de R$ 100 lá no teu cheque especial ou de uma prestação. E aí o seu salário já não é mais R$ 1.000, já são R$ 900, porque R$ 100 está comprometido ali, né? Então, você já começa esse processo de forma errada. E aí você começa a ganhar menos do que você ganha, mas você já tem aquele bem que você queria. Ou você já foi àquela festa que você queria, naquele, né, que é muito comum na adolescência. Aí depois pinta uma outra situação semelhante, então você vai fazer a mesma coisa. E quando você vê, você já consumiu a sua receita toda mensal nesse processo. E aí E a começa. do próximo mês também. Isso passa a ser uma verdade para você. Tá? Isso passa a ser comum para você. Tá? Então, assim, na minha época, eu convivia com várias pessoas, né, mais velhas do que eu. Eu tinha um amigo, eu falo isso assim abertamente, mas eu não cito o nome dele. Nem sei se um dia, se ele me vê falando isso, se ele vai se ligar que é ele, mas que ele falava assim, cara, enquanto a minha dívida for menor do que o meu patrimônio, eu tô rico. E aí eu achava aquilo interessante. Só que ele tinha patrimônio pelo pai dele, ele tinha uma série de casas alugadas que o pai havia falecido, tinha deixado e tal. E eu não sei o que, que era a renda principal, o que, que era a renda extra dele. Mas ele tinha uma entrada alta, então ele fazia dívidas, mas ele tinha. E eu só era um assalariado. Então, assim, eu acompanhava aquele mecanismo, né? Eu Uhum. acompanhava aquele ritmo, mas eu não tinha a condição que ele tinha. Então, assim, nessa época, eu cheguei a ter, por exemplo, cartão de crédito, uns dois ou três, e eu pegava crédito rotativo de um para pagar o outro. Olha que interessante. Isso era comum, era normal. Quantos anos você tinha? Isso eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos. Mas eu ganhava bem e tal, mas o salário era tranquilo na época e assim, girava, o dinheiro girava, mas nunca parava na minha mão. E aquilo vira uma roda
que você acredita que é normal e o dia de amanhã não existe. É Entendeu? interessante, né, Rogério, a gente até falou sobre isso também, que um adolescente ele não tem maturidade para isso. E Não. aí, quando a gente faz algo fora da nossa faixa de maturidade, chega uma hora que a gente é cobrado disso, né? Se a gente pula uma fase na nossa vida, uma hora a vida vai cobrar isso de volta, essa fase de volta. Então, Exatamente. assim, a gente precisa muito ter essa questão, essa noção aí que você na época não tinha, que é a própria questão do autoconhecimento, né? E aí já saio do número, já entro para as minhas humanas aqui. A questão do autoconhecimento, de você saber quem você é de fato, quem você é, do que você precisa, o que você realmente quer para você, é você ser aquela pessoa que tem uma identidade, porque isso faz parte da identidade, né? Identidade não é só você saber nome e endereço, é você quem você é quando ninguém está olhando. Isso É, faz parte de ser identidade. naquela época, Kelly, a gente não tinha internet, não tinha nem telefone Uhum, celular direito, né? Então, assim, hoje as pessoas têm acesso a um conteúdo como o que a gente está colocando aqui uhum, e elas têm o diálogo que hoje em dia é muito mais aberto entre pais e filhos. E naquela uhum. época não tinha essa questão do diálogo, não tinha informação disponível, não tinha um aconselhamento, entendeu? Então, tudo ali contribuía para isso. Né? E hoje, se as pessoas quiserem, está tudo aí na internet. Informação boa, informação ruim. E as tentações também. Né? Então, assim, eu quero isso, eu vou lá e faço. Eu quero aquilo, eu vou lá e faço. Eu quero aquilo lá, eu vou lá e faço também. Só que o quanto que eu tenho para fazer tudo isso? Então eu começo a consumir aquilo que eu tenho. E aí eu começo a consumir o meu salário, eu começo a consumir o meu cartão de crédito, eu começo a consumir o cheque especial, aí isso tudo acaba. Aí eu começo a, de repente, pedir um dinheiro ou um cartão de um amigo, entendeu? E aí eu não Olha abro, só, eu não abro o, dos dinheiros. a Luísa colocou aqui uma questão que, não sei, ela diz assim, que educação financeira tem que começar aos 10 anos. Eu acho que ela precisa começar antes, né? Eu acho que a educação financeira você consegue instituir antes. O que você acha aí? O que você diz sobre isso? Quando a gente pode começar a aprender sobre isso? Hoje a gente está começando, né, a engatinhar nessa questão da educação financeira. Já foi ditado pelo Ministério da Educação que isso se tornará obrigatório, mas ainda está muito embrionário. Né? E aí, quem vai estar passando esse conteúdo nas escolas? Por enquanto, são os próprios professores. Até numa das lives, a professora Flávia conversou comigo numa das lives que eu fiz, né, no projeto anterior, que ela, como professora de matemática, vai estar colocando isso. Mas será que esse professor também está preparado para passar isso? Ou ele também é um consumista? Porque ele é um ser humano, como Isso não deveria ser trabalhado na família? Desde lá pequenininho, quando a criança, por exemplo, chora para querer alguma coisa na rua, ou quando a criança, o pai chega em casa com um presente desnecessariamente, né, ou com alguma coisa muito a mais do que aquela criança tem, não seria já dentro de casa, na mais tenra idade ali, que a gente vai começando a trabalhar? Porque, por exemplo, se a gente está na rua com uma criança, a criança começa a chorar, e aí entra a questão que eu falei do ter, né? E aí o pai vai lá dar um pirulito para ver se a criança para de chorar. E aí a criança pede, se esguela e tal, e compra só para passar aquela vergonha, para não passar aquela vergonha ali. Então, será que isso também não parte de uma falta de educação emocional? Eu estou vendo que a gente vai ter que fazer um trabalho de mentoria junto, entendeu? A gente precisa alinhar isso aí, Jair. Fazer um trabalho de mentoria, porque está totalmente atrelado a uma coisa a outra. A falta de educação emocional, quando você não é educado emocionalmente, isso interfere diretamente em todas, absolutamente todas as outras áreas da sua vida, né? vamos alinhar isso, porque isso é uma questão tão complexa, porque todo mundo fala assim, ah, é só você parar de gastar. Não, não é parar de gastar, porque a tentação está ali, toda hora. E os Né? seus motivos também. E os Seus seus motivos, a tentação está ali. E os seus eles motivos estão em também. segundo plano. Tudo roda em segundo plano.
Aham. Entendeu? Então, assim, essa questão, para você educar, você precisa ser educado. Senão fica naquela questão assim, faz o que eu faço, não, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Então, assim, por exemplo, Impossível para uma criança. eu acho que é muito importante que o filho saiba o quanto aquilo custa, como aquilo chega. Né? Por exemplo, meu pai, ele tinha uma prática muito legal, que me ajudou bastante em termos de controle. Tá? Eu sempre soube com o que, que eu gastava, por conta de um procedimento que meu pai fazia comigo. Ele não me negava dinheiro, às vezes eu queria ir no shopping. Tá? Então, por lá, com meus 14, 15 anos, ele, acho que no dia de hoje, se eu for comparar, tipo, uns R$ 500. Beleza, vai lá. Ah, precisa comprar roupa, ele me pedia a nota de tudo, até do lanche. Talvez isso fosse uma questão de controlar se eu não estava tomando cerveja, se eu não estava fumando Uhum. escondido, se eu não estava fazendo coisas erradas. Então eu apresentava para ele o valor da passagem para ir para o shopping. Eu ia nas lojas, era uma coisa que eu morria de vergonha, mas eu pegava todas as notas. E você imagina, uma criança, né, 15 anos, 14 anos, chegando, comprando uma blusa, moça, me dá notinha, que naquela época era tudo à mão. Era constrangedor, né? Ficava em casa com aquilo tudo. E ele controlava tudo. Ele tinha um caderno que ele anotava tintim por tintim. Então ele sabia no que ele estava gastando, inclusive comigo. Só que isso não fazia com que ele me mostrasse o quanto ele precisava trabalhar para me dar aquilo ali. Então eu sabia que eu tinha aquele valor, mas eu não sabia o quanto aquele valor custou para chegar na minha mão. Uhum. E esse tipo de conversa é de pai para filho, é de marido para mulher, é de mulher para marido, é de pais para filhos, é de filhos para pais, que também às vezes os pais são mais velhos e não se sabe, né? Os filhos é que sustentam os pais. Então, é uma bola de neve. Ou seja, faz parte do relacionamento. Tem que Sim, fazer parte do relacionamento. Agora, o hoje, problema é quando não há o relacionamento, né? hoje, por exemplo, você tem lá o aplicativo do cartão de crédito, o aplicativo do banco. Você gasta e chega no seu celular o quanto que você gastou, aonde você gastou. Ou seja, você tem como acompanhar. Ah, eu gastei 50 aqui, 70 ali, 20 ali. Mas você não sabe por que você está gastando. E você não sabe nem quanto custa a sua hora para gastar aquilo ali. O seu dia para gastar aquilo. Quando você chega em casa com um brinquedo, por exemplo, para o seu filho, que ele nem pediu, que ele nem tinha necessidade, mas que você quer agradar, porque o seu filho é a coisa mais importante para você, então você quer proporcionar para ele tudo aquilo que você não teve, ele simplesmente não sabe o quanto aquilo custou. Não é que você não tenha que dar, mas aí você vê assim, é uma frase muito clássica, eu deixo de comer para dar para o meu filho. Esse deixar de comer é muito assim, no sentido figurado, né? Porque ninguém deixa Não de são comer. extremos, né, ô Jailton? Na verdade, todo extremo ele é muito perigoso. Eu sempre falo isso aqui. O extremo ele é a beirada da mesa, vamos dizer, né? Se você colocar o seu celular na beirada da mesa, vai cair. Então, assim, toda vez que você chega num extremo, você coloca a pessoa em risco, você coloca aquela situação em risco. Então, tanto o extremo da escassez como o extremo da fartura são complicados. Então, quem recebe não demais vai ser prejudicado e vai buscar muitas vezes o acolhimento nessa questão de ter tudo, de ter sempre e tal. Mas quem recebe sim demais também. Aí Então, você, sempre a questão é o equilíbrio, né? aí você vê aquelas pessoas, de repente, morando numa situação não muito equilibrada, mas que a criança é entupida de brinquedo, ela, pô, tá às vezes até obesa porque come uma porção de besteira, porque não se nega. Tudo isso consome dinheiro, não é? Não Sim. estou aqui querendo educar os pais, o que, que eles vão fazer com seus filhos, não. Estou dando exemplo só, tá, gente? Por favor. Não, mas às vezes os pais realmente não sabem o que fazer, É, Jailton. E isso aí é importante, sim.
que a gente até pense nisso. Tem que ter um trabalho de educação emocional, financeira e tal, de educação, sei lá que nome se dá, dentro disso aí, porque realmente às vezes não se sabe o que fazer, às vezes a gente não sabe o que fazer. Não é fácil ser pai nem mãe, né? Às vezes a Não, gente não, eles não nascem com manual. E a gente nasce cheio de vontade, aí não vem com estraga uma... tudo. Então, assim, a criança cresce dentro daquele ambiente de superproteção e ela não sabe o valor de nada. Ela não sabe, Verdade. só sabe que o pai e a mãe saem para trabalhar, que voltam, mas não sabe o que acontece, não tem esse tipo de diálogo. Aí, para suprir a ausência, volta com um brinquedo, volta com um doce, volta com alguma coisa. Aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, quando essa criança vira um adolescente, ele acaba sem saber, né? E aí ele começa a trabalhar e ele começa de repente a, pô, eu tinha um padrão de vida, né? Na cabecinha dele, a associação, talvez a palavra padrão de vida nem chegue no vocabulário dele para isso. Mas ele começa assim, pô, eu tinha tudo e agora eu não tenho condição de ter nada. E aí começa esse processo, entendeu? Então é um ciclo. Ou achava que tinha, né? Aí eu É, entro na questão do extremo de novo. Ou super protegeu demais, ou deixou para lá de menos, né? A baronesa do café está falando aí que em alguns momentos a meritocracia vale a pena sim, nessas questões aí. O que que você acha? Ela está perguntando aí. muito, muito, muito. Você delegar tarefas, então assim, por exemplo, o pessoal coloca às vezes mesada, né? Então, de repente, vale muito a pena você ensinar o seu filho com aquele valor que você coloca para ele gerenciar. Ou você colocar o valor da escola para ele, colocar tudo para ele gerenciar. Olha, vamos pagar a escola, tá? E aí você exemplificar, de repente, papai trabalhou tantos dias para pagar a sua escola. Não é que, mas isso dentro de um diálogo onde essa linguagem fique aceita, né, pela criança, tá? E aí, ó, papai vai te dar o dinheiro, ou mamãe vai te dar o dinheiro aqui para você comprar as suas coisinhas e você vai ter que gerenciar, porque senão ele pega de uma tacada só, ele vai lá e gasta tudo e vai te pedir de novo. Isso independe do valor que você dá, né? Vamos botar assim, se você tem condições de dar R$ 50 por mês, ele tem que gerenciar os 50 por mês. Agora vão ter pais que têm condições de dar 5, 10 mil. Agora, E é a Ana Paula estava falando aí, colocou uma frase aí que é muito verdade. Ela falou assim: são valores. Sim, né? Isso parte dos valores e princípios pessoais, familiares. São coisas que a pessoa constrói, né? Que a pessoa vai construindo, que a pessoa vai trabalhando, vai adquirindo valores realmente pessoais. E hoje em dia, o Jailton, se a gente pensar, valores familiares, valores pessoais, eles estão muito invertidos, né? E aí talvez a gente precise entender, né, para conseguir resolver um problema desse aí, que é a falta de educação financeira, seria a gente trabalhar na base, que são valores, emoções saudáveis, né, e um posicionamento pessoal. Eu acho que são três coisas que englobam muito aí a questão do sujeito, né? Um concordo plenamente. posicionamento pessoal, uma educação emocional e a questão dos valores. Concordo plenamente. E aí, assim, o primeiro ponto, para a gente poder adiantar um pouco, né? Senão a gente, eu sei que você tá agregando, mas para a gente poder Uhum. adiantar um pouco, talvez o pessoal esteja esperando até alguma coisa mais. Primeiro você tem que entender as suas necessidades. Entendendo as suas necessidades, que é muito comum a gente falar assim, ah, eu mereço. Eu mereço viver bem. Mas o que é viver bem? Então eu mereço uma sala de estar boa, eu mereço ter um carro bom na garagem, e aí começa a se inverter. Às vezes a pessoa tem um carro bom na garagem e mora numa casa que não compete com o carro que ela tem. Então, assim, quais são as suas necessidades? As pessoas que estão junto com você estão de acordo com isso? É comum para todos ou é só seu? Tá? Então,
aí entra a questão, eu tenho condições de ter isso, ou se eu não tenho condições, o que eu vou fazer para ter? Como é que eu vou chegar lá aonde eu preciso? Então, voltando lá no exemplo, quando você começa a trabalhar lá com 15 anos, você ganha um salário mínimo, de repente, tá? Mas aí o seu pai, ele te dá 2.000 por mês. Ou seja, você ganha do seu pai o dobro do que você ganha trabalhando. Aquele trabalho tem valor para você? Não. Aquele trabalho ali para você é uma renda extra, só para você, como o pessoal fala, tomar tendência na vida, né? Ou não, eu trabalho, eu não ganho nada, tá? Aí aquele dinheiro é suficiente para mim? Não. Dá para eu realizar aquilo que eu quero, onde eu quero chegar? Não. O que eu vou fazer? Então eu preciso estudar mais, eu preciso me aprimorar mais. Quanto tempo eu preciso traçar para chegar onde eu quero? E aí esse planejamento, ele precisa ser de médio para longo prazo. Só que eu só tenho 15, 16, 18, 20 anos. Eu comecei a vida agora. E aí eu já quero ter o patrimônio que eu deveria ter aos 40 anos. E aí eu pulo etapas. E quando eu começo a pular etapas, a vida me cobra. Então, eu vou viver igual um hamster, naquela rodinha, sabe? Eu vou ter tudo agora, porque eu não sei o dia de amanhã, só que o amanhã ele vem todos os dias. E aí eu passo a vida inteira fazendo isso. Né? E quando eu passo a vida inteira fazendo isso, eu nunca saio dessa bolha. E quando eu não saio dessa bolha, eu estou perpetuando isso já para os meus filhos, para os meus netos. Sim. Né? Então, é uma questão assim que precisa ter um planejamento, precisa às vezes ter alguém ditando ali, tá? Então, é uma questão que a gente precisa entender esse processo, precisa entender quais são as diretrizes. Isso vai valer para uma vida pessoal e também para uma vida profissional, para quem está iniciando um negócio agora, para quem está começando a implementar alguma coisa em termos de empreendimento. Eu preciso entender que tem um processo, que os resultados eles vão ser colhidos ao longo do tempo. Isso vai... E de acordo com as nossas ações. Os resultados virão decorrente das nossas ações, não virão resultados diferentes daquilo que a gente está projetando ou da forma que a gente está agindo. Não tem como. Você não planta manga e colhe melancia. Então, para quem está investindo, né, às vezes a pessoa começa a investir, eu recebo muita pergunta assim, cara, o que eu posso investir aí para me dar dinheiro? É um processo. Não tem uma que passa por tanta coisa, né, Jailton? É um processo que passa, inclusive, por uma construção, aliás, ele passa não, ele nasce de uma construção interna, porque o seu produto, enquanto empreendedor, eu entendo dessa forma, o seu produto ele é a extensão de você. Se você empreende alguma coisa, mas você não se empreende, você não empreende nada. Porque uma hora aquilo ali para, daqui a um tempo acabou, e aquilo não tem o teu nome, nem tem a tua cara, você não fez nada. Exatamente. Eu estou vendo aqui, a Miss Salles é a Pamela. Ela está colocando aqui que ela quer agradecer. Ontem, a Pamela me mandou a fatura do cartão de crédito dela desse mês. Ela me mandou um print. A Pamela é amiga minha de infância, a gente morava próximo, lá em Duque de Caxias. E através do outro projeto de lives, ela conseguiu superar essa questão do cartão de crédito dela. Ele mandou uma fatura com R$70, R$73. Olha aí, o sonho de consumo. O sonho de consumo de todo gastador é ter uma fatura de crédito nesse valor. Camila, olha, parabéns, viu? Eu estou divulgando, tá? Então, 73,56. Olha isso. Sabe o que é isso? Isso é importante ela ter colocado isso aí. A gente precisa aprender que as coisas têm um valor, que o valor é muito maior do que um preço.
O valor para ela, com certeza, Camila, desculpa eu estar falando de você, mas é culpa do Jair. O valor que ela dá a esses R$ 73,56, né, R$ 73,56, é muito maior do que o que eles valem. O valor é diferente de preço. E hoje, às vezes, as pessoas, alguém colocou isso aí, que muita gente usa as pessoas e valoriza as coisas. E sim, é a inversão de valores. É essa questão aí, realmente, né? Então, quando você valoriza as suas pequenas conquistas, você está percebendo quem é você no meio daquilo ali. Quem é você naquela situação, quem é você naquela vida que você tem. Parabéns, Camila, por todos os processos que você passou aí. De verdade. Porque Você a gente merece. é tão importante. A Camila merece ser pauta de uma entrevista, de sair numa revista, porque, ó, vou te dizer. Olha só, ela conseguiu fazer isso através daquele projeto de live de educação financeira que eu fiz, que a gente rodou 8 dias direto. Né? Então, como é que as coisas estão ao nosso alcance? Sim. Né? Como que Verdade. as coisas estão ao nosso alcance? E, assim, são situações onde, se você romper a bolha, você vai em frente. Uma vez eu escutei, eu achei um absurdo, assim, um amigo falando assim, cara, se você conseguir juntar seus primeiros R$ 5.000, você vai ficar milionário. E é verdade. É verdade. Eu passei a vida, eu hoje estou com 45 anos, né? A cara tá de 44. Ai, quinta-feira eu faço 45, estou quase chegando. Ai, que bom. Não, não me perdoe se eu não te der os parabéns. Então, só, até os 42 anos, Kelly, eu não conseguia ter R$ 1. Até os 42. Então, assim, hoje eu consigo juntar dinheiro, hoje eu faço investimento, hoje eu estou remodelando toda a minha vida, sabe? E rompi essa bolha, assim, numa atitude muito radical. Que eu falei, ou eu vou continuar do jeito que eu tô. Né? E aí, quando você está chegando na metade do cabo da Boa Esperança, aí você fala assim, pô, já não tem muito tempo, vou querer viver até os 60, 70. Né? A Gilda está falando que pensou que eu tinha 60. É perto. Perto. Eu estou perto de aposentar. Então, assim, é falta de óleo, troca de óleo em atraso, essas coisas aí. Correia dentada, faz isso. Manutenção fora da época. Então, assim, quando você começa a pensar, pô, que tipo de velhice que eu quero ter, se é uma velhice de tranquilidade, eu vi meu pai passar por isso. Meu pai foi um comerciante onde teve uma quantia assim bem razoável, um padrão de vida bem razoável e encerrou sua vida ganhando R$ 1.300. Então, assim, qual é o tipo de futuro que eu queria ter? E aí eu comecei a ver, assim, a mudar. Eu falei, não. Só que eu construí um patrimônio até relativamente legal, mas de forma errada nessa questão do imediatismo. É isso que eu queria colocar. Não sei quanto tempo a gente tem aí, Kelly, mas só A para dar gente tem pouquinho, 5 minutos. Tá, então só para dar um exemplo. E se precisar, a gente faz outra live e continua isso. Outra live, outro dia e continua isso. Às vezes eu quero ter um carro, eu não tenho disciplina para juntar dinheiro para ter um carro. Mas quando eu vou lá e faço um financiamento, eu tenho disciplina para pagar as prestações. Tem que pagar, exatamente. Eu não tenho disciplina para ter uma casa. Mas quando eu tenho lá um financiamento do banco, eu me vejo obrigado a pagar aquelas prestações todo mês. E aí eu vou usar esses dois exemplos, porque foram os meus maiores exemplos. Eu sempre tive carro de forma financiada, até 2015. E a minha casa, né, em Rio das Ostras, eu comprei por um financiamento. Vou te falar, assim, extremamente da casa. Tá? Eu paguei R$ 250 mil
financiado. Estou no financiamento, ainda faltam, sei lá, R$ 128 mil durante os anos. O valor que eu fiz, né, que eu derrubei a casa e fiz outra, o que eu gastei para fazer isso tudo, eu já teria feito nesse tempo, que foi de 2013 até agora, eu já teria feito a casa no mesmo padrão, sem nenhum tipo de dívida. Se eu me programasse para juntar todo o dinheiro que eu gastei na casa que eu fiz. Aí você fala, pô, Gé, por que você não vende a casa? Não é o momento agora de vender. Se eu for vender a casa agora, talvez eu, na situação que se encontra aí, eu não recupere nem o que eu coloquei. Então não vale a pena. Porém, agora eu estou liquidando tudo que eu posso. Então, assim, se você tiver uma programação, você vai conseguir o que você quer, só que no tempo certo. E você não vai adquirir dívidas com relação a isso. Verdade. Né? Então, assim, essa questão do imediatismo é planejamento. Planejar. E às vezes, para você planejar, não é só você ir lá e riscar no papel e colocar lá tudo direitinho. Você precisa ali de uma programação, você precisa entender os seus processos, você precisa falar alguns nãos, principalmente para você, tá? Para os outros, você precisa aprender de forma urgente a falar não. Mas o primeiro não que você precisa falar é para você mesmo. E aí, para você entender como funciona esse processo, tem alguns gatilhos que você precisa destravar em você. Né? Então, Com certeza. são Ó, coisas... a gente tem aí cerca de 2 minutinhos. A Paulinha está falando aí que tem que fazer outras lives para falar como se reinventar aí nesse tempo de pandemia, depois da pandemia. Vamos pensar nisso. Mas eu queria dar uma resumida aqui, tudo aquilo que a gente falou aqui, a gente falou para caramba, né? Mas falou coisas muito importantes. A gente falou sobre a gente se reconhecer no meio de todo o nosso processo, reconhecer quais são as nossas necessidades, quais são as necessidades dos nossos pares, como a gente pode ter alguma coisa, como eu posso ter alguma coisa, o que eu preciso fazer para ter, quem somos nessa situação em que a gente vive, como a gente deve se posicionar, planejamento para médio e longo prazo, educação financeira no lar, e quando ela não acontece, buscar a educação financeira fora, buscar ajuda quando necessário, entender o nosso processo. A gente falou de muita coisa muito importante aqui, né? E aí a gente tem muito pouco tempo, mas eu quero deixar um tempinho aí para você fazer o seu pitch e a sua finalização, Jailton. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: duas coisas. Primeiro, vocês não esquecerem de printar a live, marcar a gente, para eu mandar para vocês aí o teste de Oniomania. E dizer que na minha plataforma, institutokellyarruda.com, é uma plataforma de cursos online, tem um curso lá de presente para você, ele é totalmente gratuito, é o curso de Inteligência Emocional e Relações Interpessoais. É um curso bem básico, mas a gente ouve muito falar em inteligência emocional, às vezes não sabe o que é. Então, você pode ir lá, o curso está aberto para você, a partir de agora, você pode ir lá e fazer sua inscrição. Quero dizer para você o seguinte, que foi um prazer ter você aqui, tá, Jailton? Muito, muito bom. Seja bem-vindo, volte outras vezes. Foi um prazer enorme, gente. O pessoal que ficou aí na live com a gente, gratidão. Muito, muito, muito obrigada. E olha, eu trabalho com mentoria na área da saúde emocional, da educação emocional, estou me colocando à sua disposição. Trabalho com o programa PPE, que é o Posicionamento Pessoal Estratégico, um programa que eu criei aí em 5... Ai, meu Deus, vai cair. Não vou nem falar. Fala aí, Jailton. Olha Tome só, seu tempo. colocar à disposição, entre aí no meu Instagram, qualquer coisa me chame no direct, se precisarem de alguma coisa, e a gente vai estar se vendo mais vezes. Hoje eu consigo ajudar empresas e pessoas a saírem de uma situação financeira não muito confortável para uma situação mais confortável e duradoura.